O emprego dos tempos verbais sempre está associado ao dos modos. Hoje, na aula de gramática, você estuda a diferença básica entre os modos indicativo e subjuntivo. Fique com a Thaís. Oi, tudo bem? Nestas últimas aulas, nós temos visto o emprego dos tempos verbais no modo indicativo. E você já estudou comigo o emprego do presente, do passado e todos os tipos de passado, e também o emprego do futuro do presente. Hoje é dia de estudar o emprego do futuro do pretérito do modo indicativo. Além disso, vou estudar com você também o emprego do subjuntivo. Já vamos começar a ver hoje qual a diferença entre modo indicativo e modo subjuntivo. Diferença entre modos. E você vai notar que os tempos do modo subjuntivo não são mais tão precisos quanto os tempos do modo indicativo. O emprego deles não será mais tão preciso, tão ligado a momento presente, momento passado, momento futuro. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Vou começar mostrando para você o emprego do futuro do pretérito no modo indicativo. Vamos ver para que serve. Vamos comigo ao exemplo. Então, eu tenho aqui o seguinte período. Perguntei-lhe se ia à festa. Ela disse-me que ficaria em casa. Você está notando essa terminação ia dos verbos no futuro do pretérito. Aqui está claro para nós que a forma verbal no futuro do pretérito expressa uma ação posterior à época da qual se está falando. Não é? Então, é o tempo, por exemplo, do discurso indireto, o narrador, quando está contando um fato passado. Né? Então, olha, perguntei-lhe se ia à festa. Ela disse-me que ficaria em casa. Quer dizer, isso daí, no discurso direto, seria o futuro do presente. Na fala do narrador ou discurso indireto, fica futuro do pretérito. É, portanto, a ideia de uma ação posterior à época de que se fala, que já é uma época referida aí pelo narrador. Né? Ora, o futuro do pretérito também expressa incerteza quanto a fatos passados. Vamos ver. Seriam aproximadamente 10 horas quando o diretor chegou. Então, neste caso, você percebe claramente a ideia de dúvida, de incerteza, de suposição sobre fato passado. Um fato passado, que é a chegada do diretor. Né? Então, seriam 10 horas quando da chegada do diretor, de um fato passado. E, finalmente, o futuro do pretérito também pode expressar ações que não se realizaram e só se realizariam mediante certa condição. Vamos ver. Então, se pudesse, diria tudo o que penso. Veja, é um fato que não se realizou, dizer o que penso, e que provavelmente não vai se realizar. Não é? Se pudesse, depende de uma condição que inexiste. Muito bem, o futuro do pretérito ainda é o tempo empregado como forma polida de presente. Quando você diz, por exemplo, gostaria de mais um café? Não é? Então, você está notando aí que às vezes nós não usamos o tempo presente do indicativo e por polidez usamos o futuro do pretérito do indicativo. Não é? Isso também pode acontecer em frases do tipo, ela não ousaria repetir isso, né? Ou você não ousaria repetir isso. Note que agora não se trata propriamente de polidez, né? Mas é uma ideia de indignação que fica implícita aí, né? Você não ousaria repetir isso, percebe? Então, nós usamos também nesse caso o futuro do pretérito. Simples. E agora eu mostro para você os casos em que eu emprego o futuro do pretérito composto. Veja o primeiro exemplo. Então, tenho aqui. Teria sido diferente se eu o amasse. Isso aqui é do poeta, né? Do Ciro dos Anjos. E nós temos aqui o seguinte sentido. O fato teria ocorrido no passado mediante certa condição. Né? Agora, não fosse essa condição, não poderia ocorrer. Outro emprego, a possibilidade de um fato passado. Teria sido melhor não escrever nada, conforme disse o Rubem Braga. E aí, finalmente, ele teria contado tudo a elas. Nesse caso aqui, é também a ideia de incerteza sobre fatos passados em uma interrogação que, na verdade, dispensa a resposta do interlocutor. Tá?
Muito bem, a gente terminou de ver, assim, o emprego dos tempos no modo indicativo. E vamos finalmente fazer essa distinção entre modo indicativo e modo subjuntivo. Ora, o indicativo é o modo dos fatos reais, que de fato acontecem, com certeza. E o subjuntivo é o modo dos fatos hipotéticos, que podem ou não acontecer, que estão no plano do desejo, da nossa vontade ou da possibilidade, da hipótese. Vamos ver, então, dois usos, um do indicativo e um do subjuntivo, para comparar. Olha o exemplo. Então, temos aqui, afirmo que ele acredita em Deus. Modo indicativo, presente. E duvido de que ele acredite em Deus. Modo subjuntivo. Veja nessa segunda frase que a existência ou não desse fato, dessa crença, é duvidosa, incerta, eventual. Então, a gente já colocou propositadamente aqui os verbos afirmar e duvidar, não é? Para mostrar a você a ideia de afirmação ligada a indicativo e dúvida ligada a subjuntivo. Não é? Então, você está vendo aqui que duvido de que ele acredite em Deus. Poderia também dizer duvido que ele acredite em Deus. Nessa frase é possível a supressão da preposição. Você está vendo aqui, então, comigo, que a ideia de incerteza faz que o verbo fique no modo subjuntivo. E, observação importante, os dois verbos estão no presente, só que cada um em um modo diferente. Tá? Então, essa ideia do modo é fundamental. O que nós sabemos também é que o modo subjuntivo é, por excelência, o modo das orações subordinadas. E, veja bem, muitas vezes ele não está ligado diretamente a um determinado tempo, não é? Mas ele serve para você expressar a subordinação. Isso é um assunto que a gente começa a ver melhor na nossa próxima aula. Mas eu vou mostrar para você agora os casos em que o subjuntivo pode aparecer sozinho. A gente chama até de subjuntivo independente e não nas orações subordinadas. Ainda não nas orações subordinadas. Vamos ver então o subjuntivo independente. Olha comigo. Então temos aqui o verso do Antero de Quental. Chovam lírios e rosas no teu colo. Ele expressa desejo. Então esse é um dos casos em que o subjuntivo aparece sozinho e não na oração subordinada. Tá? Expressando desejo, você pode marcar aí. No outro caso, talvez ele não venha, ideia de hipótese. E esse subjuntivo é solicitado pelo advérbio de dúvida, talvez. Sempre que nós usamos o talvez, nós colocamos o verbo no modo subjuntivo. Tá? E, finalmente, esse verso aqui do Fernando Pessoa, tanto irreverente, né? Raios partam a vida e quem lá ande. Nós temos aqui a expressão de indignação, né? Uma exclamação expressando certa indignação. Raios partam a vida e quem lá ande. Também um caso subjuntivo independente. E vale observar que isso também acontece nas chamadas orações optativas, que são exatamente orações que expressam desejos, que expressam vontades. E poderia dar um exemplo para você, por exemplo, a conhecida frase, valha-me Deus, uma oração optativa, né, que expressa um desejo, já é uma fórmula popular. Está aí o modo subjuntivo sendo empregado. E também a frase final do romance Dom Casmurro, do Machado de Assis. Você deve se lembrar qual é. Também uma oração optativa. A terra lhe seja leve. Né? Que o Bentinho diz aí, se referindo a Capitu e ao amigo Escobar. Então, a terra lhe seja leve. Também modo subjuntivo, também estamos tratando de uma oração optativa. E hoje vou mostrar para você ainda o uso do modo subjuntivo nas orações subordinadas substantivas. Bem, se você quer ver isso comigo, então grave o seguinte, o modo subjuntivo é empregado tanto nas substantivas como nas adjetivas e nas adverbiais. Como o assunto é um pouquinho extenso, hoje nós vamos ver o emprego do subjuntivo nas substantivas. Vamos a alguns exemplos comigo. Então, temos aqui
Em primeiro lugar, lembrando a você que são as orações subordinadas substantivas, né? Elas possuem esse nome exatamente porque elas exercem uma função sintática que seria própria de um substantivo. Ou seja, elas podem estar completando o sentido do verbo da oração principal, podem ser o sujeito da oração principal e assim por diante. Agora, não é em todas as subordinadas substantivas que você vai encontrar o modo subjuntivo, vai encontrar em algumas. Então, vamos estudar os casos possíveis. Nós temos aqui, pedi-lhe que voltasse outro dia. Veja, o verbo está no modo subjuntivo e no tempo pretérito imperfeito. Neste caso aqui, existe a clara expressão de uma vontade com referência ao fato de que se fala. Olha, eu pedi-lhe que voltasse. Quer dizer, eu tinha a vontade de que o fato de voltar acontecesse. Não é? Então, quando ela expressar uma vontade, quando o subordinado substantivo expressar vontade, você usa o verbo no modo subjuntivo. Outro caso, a substantiva seguinte diz, não acredito que ele volte outro dia, que é uma substantiva objetiva indireta. Estamos usando aqui porque há a expressão de sentimento ou de crença, né? Não acredito, poderia ser também uma expressão de sentimento, de crença também, que ele volte outro dia, né? E finalmente aqui, não me parecia que aquilo o satisfizesse. Essa substantiva aqui é uma substantiva subjetiva, ela é o sujeito da outra oração e expressa dúvida quanto à realidade do fato enunciado. Então, quando isso acontecer, expressão de dúvida quanto à realidade do fato enunciado, você também pode empregar, pode e deve, o modo subjuntivo na oração substantiva. Tá? Então, espero que tenha ficado claro isso para você, que não é em todas as substantivas que você é obrigado a usar o modo subjuntivo. E na próxima aula vou mostrar a você como empregar o modo subjuntivo nas orações adjetivas e nas adverbiais. Espero você lá, tá bom?